Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Daniele Ximenes, professora de língua portuguesa, e na nossa aula de hoje falaremos sobre efeitos de sentido. Vamos começar com a conceituação. Aí na tela para vocês aparece o que é efeito de sentido numa linguagem bem formal. Então façamos aqui a leitura. O efeito de sentido é o impacto que a linguagem provoca no leitor e ouvinte. Então, volta aqui para a professora. Quando nós falamos de efeito de sentido, é essa relação. Quando nós falamos de um texto, pressupõe-se ali quem escreve e ali quem vai fazer a leitura ou vai ouvir aquele determinado texto. Quando nós falamos desse efeito de sentido, são as funções, as interpretações que aparecem ali em determinado texto, tá? Em seguida, a gente tem aí, na tela, que esse impacto, ele depende da escolha das palavras, dos recursos expressivos utilizados. E é justamente a esses recursos de sentido que nós trataremos, quer dizer, a depender do contexto também que a mensagem ela é transmitida e a intenção por trás dela. Isso significa dizer o quê, pessoal? Que quando eu produzo um determinado texto, eu levo em consideração o meu público-alvo. Quando eu produzo uma aula, eu levo em consideração você, estudante. E quando nós falamos de efeito de sentido, tem essa relação textual muito próxima, quer dizer, que sentimento, que emoção eu quero que você, enquanto aluno, tenha ao assistir essa aula. Por isso que eu escolhi aí, ó, na tela para vocês, os sentimentos, não é? Então, em outras palavras, quando nós falamos de efeito de sentido, é a maneira como a linguagem afeta nossas emoções e percepções. Isso significa dizer também, pessoal, que quando nós falamos de efeito de sentido de um determinado texto, nós falamos aí dessa função que vai muito além do que está escrito e que depende de você, enquanto leitor, fazer essa diferenciação. E aí eu trouxe o primeiro aí para vocês, que é a ambiguidade. Então, o que é a ambiguidade? A ambiguidade, ela vai acontecer quando o mesmo vocábulo ou expressão pode ser interpretado de mais de uma maneira. A ambiguidade, ela pode ser boa ou ruim. Como assim, professora? Depende do sentido do contexto ali. Se eu usei a ambiguidade de forma ali pensada como um recurso expressivo para enriquecer o meu texto, ela vai ser boa, vai ser ok. Mas se eu uso a ambiguidade de modo que eu tenho ali um sentido diferente daquele que eu pensei para o meu texto, se torna um problemão. E é isso que diz aí no texto abaixo, né? Como recurso expressivo, ela é usada aí no caso da publicidade e os textos humorísticos. É um recurso bem usado atualmente. E como um defeito na construção. Então, ela prejudica a clareza da mensagem também. E aí eu trouxe para vocês esse exemplo dessa charge. Diz assim: e o que a senhora tem? Nada. Os corruptos levaram tudo. Agora, imagina só, você, como estudante, como interpretaria essa charge? Onde eu identifico ali a minha ambiguidade. Será que ela foi proposital ou não? Adianto para você que quando nós falamos de charge, a ambiguidade aí ela é proposital. Olha só a explicação que nós temos. Na tirinha, fica claro que a mulher não entendeu a indagação do médico, que se referia ao estado de saúde dela. No entanto, o efeito de sentido aí foi usado de forma proposital para mostrar que os corruptos levaram tudo o que a mulher tinha. Observa só que, embora a mulher não tenha compreendido da forma que deveria compreender a pergunta, a ambiguidade ela acontece justamente aí, mas ao final ela é utilizada para atender ao fim da charge no geral aí, que é fazer uma crítica, fazer uma certa denúncia ali como transparece, tá? E aí eu trouxe para vocês também na tela duplo sentido, que é um outro recurso utilizado aí para expressar aí diferentes interpretações, tá?
E aí a gente não pode confundir ambiguidade com duplo sentido. O duplo sentido aí, quando a gente fala dessa diferença do duplo sentido para a ambiguidade, é que muitas vezes a ambiguidade ela não é intencional, quer dizer, a pessoa vai construindo ali um texto e, de certa forma, parece como se fosse um defeito na construção. Enquanto o duplo sentido, ele é planejado. Sempre, sempre, sempre ele é planejado com o objetivo aí de expressar um determinado humor aí, um riso em quem lê, tá? Então, costuma-se dizer que o duplo sentido, principalmente para as construções em que eu tenho mais de uma interpretação, há o sentido literal e o sentido ali por trás, o sentido mais sarcástico. Como assim, professora? Eu já ouvi falar nessa questão do duplo sentido, mas como eu identifico isso em um texto? Eu trouxe esse exemplo para vocês para falar aí do duplo sentido. Faça como o Dunga. Não use crack. Então, observa que ela faz menção ao não uso de drogas, mas também fica claro o seu duplo sentido. No caso aí, uma vez ela faz referência ao Dunga, que é um técnico, tá? Não usar cracks. Então, crack aí se apresenta de duas formas e, obviamente, intencional. Ou seja, a troca de bons jogadores em campeonato brasileiro. Quer dizer, ele não usa os bons jogadores e para quem gosta de futebol aí conseguiria facilmente interpretar. Mas uma pessoa como a professora precisaria de um estudo maior? Com certeza precisaria. Precisaria compreender o contexto e a situação ali em que essa palavra craque foi utilizada? Com certeza. E é por isso que a questão do efeito de sentido, muitas vezes depende do interlocutor, depende de quem está lendo ou ouvindo um determinado texto, tá certo? Então fica essa dica aí para vocês. A ironia consiste em utilizar uma palavra ou expressão atribuindo-lhe diferente sentido ou significado de acordo com o contexto comunicativo aqui, tá, pessoal? Então, assim, eu tenho um efeito de humor. Então, quando a gente fala na construção de um determinado texto, ela pode aparecer como ironia verbal, ironia de situação e ironia dramática ou satírica. Observe os exemplos que eu tenho aí para vocês na tela. Olha só, você é ateu? Sou, graças a Deus. Observa que eu tenho aqui um sentido meio irônico nessa construção. E olha ali a ironia aparecendo apenas aí no recurso não verbal. Só aí com imagem, olha essa placa aí, proibido aí o pássaro e olha onde o pássaro está exatamente. Para ficar mais claro para vocês, eu trouxe esse outro exemplo aqui que é muito utilizado. Bebeu e está dirigindo, vai ficar lindo com uma coroa de flores. Dirigir e beber é suicídio. Não brinque no trânsito. Então, observa aqui que o recurso da ironia foi utilizado aqui nessa campanha contra as pessoas, assim, para conscientizar, obviamente, aquelas pessoas que bebem e depois vão dirigir, que nós sabemos que é um risco gigantesco, crime, como vocês já devem saber, e que coloca a vida de muita gente em risco. Por isso que é crime, inclusive a sua. Então, se beber aí, como aparece sempre, não dirija. Então, aparece esses recursos, são sempre muito utilizados. A gente tem a junção de determinados mecanismos linguísticos na construção. E identificar esses efeitos faz com que você observe os textos no geral, o que aparece no seu dia a dia, obviamente, não apenas na sala de aula e na escola, como essa construção de sentido aparece, tá? Isso é importante para você enquanto estudante. Depois eu trouxe aí o humor. O humor, ele aparece de forma em que é como eu observar a ironia, a duplicidade de sentido, a ambiguidade, justamente por conta desse efeito de sentido. A gente falou aqui desses efeitos de sentido até agora e a maioria eu considero ali um humor. Então, situações cômicas ou potencialmente humorísticas compartilham da característica do efeito surpresa, que é justamente você está esperando algo
E aí ocorreu algo totalmente contrário do que você esperava. Poxa, houve uma quebra de expectativa? Professora, é igual lá o conto, o suspense? Não. Aqui, essa quebra de expectativa traz um humor, traz um riso. E é um efeito de sentido muito utilizado. Olha só o que eu tenho aí na tirinha. Diz assim, a gente tem aqui... Volta aqui para a professora que eu esqueci de falar uma coisinha. Quando nós falamos, pessoal, de efeito de sentido no geral, é importante que você, enquanto estudante, saiba a existência das várias linguagens. Linguagem verbal, linguagem não verbal, é a linguagem mista, que é a junção das duas, para que você consiga compreender a real intenção ali, o real sentido do texto. E nessa tirinha que aparece aí na tela para vocês, é necessário que vocês tenham esse conhecimento, saibam fazer análise e interpretação da linguagem não verbal e da linguagem verbal, e juntas elas se complementam. Olha só, no primeiro quadrinho eu tenho o seguinte... Próximo, o que é que nós observamos na cena? Nós observamos um homem sentado ali numa fila, aparentemente, e um rato. E aí ele diz assim, ei, tem um rato enorme aqui. E no último quadrinho diz assim, tudo bem, você chegou antes. O que você esperava que surgisse como resposta acerca do rato estar ali próximo a essa pessoa que estava na fila aguardando atendimento? Então, o humor ele acontece justamente por conta dessa quebra de expectativa de algo inusitado a acontecer, tá certo, pessoal? E aí eu tenho esse outro exemplo que aparece para vocês, para mostrar aí, de fato, como isso acontece na prática. Diz assim, preciso de uma notícia boa. Pois não, as más notícias ainda não chegaram. Já é um motivo para comemorar. Elas vão chegar na hora da comemoração. Então, observa que o humor, pessoal, quando nós falamos aí desse gênero textual tirinha, aparece lá no finzinho. E em textos aí, no geral, em que eu tenho a presença da linguagem verbal, também aparece no final justamente por essa questão da quebra da expectativa do inusitado. Olha só a explicação que eu tenho. Então, é uma tirinha que brinca com a expectativa do leitor em relação aí às boas notícias, tá? E em vez de oferecer algo positivo, sugere a ausência de más notícias. Então, já é um motivo aí para comemorar. Agora que você aprendeu aí os efeitos de sentido, que são alguns, tá? Não são os únicos, tem outros que você pode aprofundar seu conhecimento, pesquisando, perguntando para a sua professora, para o seu professor, mas dos efeitos de sentido que nós estudamos agora, eu preparei duas atividades para vocês. Olha só a primeira questão. Aí eu tenho uma charge, tá? Ela aparece aí. Então, qual é o passo inicial? Fazer a leitura da charge. Então, diz assim, e você? O que você toma para ficar melhor? Eu tomo distância. Vamos lá ao comando da questão. O efeito de humor presente nas falas das personagens decorre. Letra A, da quebra de expectativa gerada pela polissemia. O que é a polissemia? Duplicidade de sentido. Professora, se eu prestei atenção nessa aula, eu acho que nós já chegamos à nossa resposta. É isso mesmo? Será que eu estou certo? Será que eu estou certa? Então, olha só aí na tela. Essa aqui, pessoal, é realmente a minha assertiva correta, tá? Então, aqui eu tenho uma polissemia gerada a partir aqui do toma, que aparece inicialmente, né? O que você toma para ficar melhor. E aí, o tomo distância vem justamente para apresentar essa duplicidade de sentido. Não seria ambiguidade aqui, nem contraste, e nem aí a questão da neologia, nem a questão fonética e nem a morfologia, tá certo? Então, a assertiva correta aqui, letra A, letra B, C, D e letra E estão erradas, tá? Já a atividade 2,
é uma leitura de uma tirinha, então vamos lá à leitura. Diz assim: a busca eterna por felicidade fez crescer a indústria de medicamentos. A paz em caixinha foi assim que muitos encontraram a alegria. Os fabricantes de remédios, por exemplo. Considere a tirinha de André para responder à questão. Observa só que aí eu tenho novamente os recursos aí da linguagem verbal, da linguagem não verbal, para a composição dessa tirinha. A pergunta é a seguinte, no terceiro quadrinho, lá no final. Qual é o terceiro quadrinho, pessoal? O último, né? Aqui, professora, volta aqui. Professora, essa matemática aí tá fácil, viu? Né? Aquela matemática lá que aparece nessas aulas aqui, não, viu? Então, a nossa questão é em relação a esse terceiro quadrinho, tá, pessoal? Diz assim, a fala do personagem. Então, nós vamos analisar a linguagem ali verbal, a fala que aparece no meu balão. Letra A. Torna evidente os benefícios econômicos da existência da indústria farmacêutica para o conjunto da sociedade. Essa aqui está errada, tá? Não é isso que subentende-se ali no terceiro quadrinho. Letra B. Sugere que a indústria farmacêutica não distribui as fórmulas mais modernas e eficientes dos medicamentos que estão à venda. Esse também não é o meu foco da minha questão, também é errada, é equivocada. Letra D. Explora a ideia de que pessoas mais felizes trabalham melhor e, por isso, dão mais lucro às indústrias onde trabalham. Primeiro que o foco não é essa questão do lucro, né, em relação à felicidade, tá? E letra D, insinua que a indústria farmacêutica pode estar mais interessada em obter lucro do que na saúde de seus consumidores. Portanto, essa aqui é a assertiva correta. Quer ver? Olha só como é que aparece aqui, ó. Os fabricantes de remédio, por exemplo. Então, aqui, ó, a gente está falando aqui de encontrar alegria. Por que que os fabricantes de remédio aí vão ficar felizes, alegres? Justamente por essa questão de interesse em obter lucro, tá? Assertiva correta, letra D. Letra E. Ironiza o fato de que os medicamentos vendidos são incapazes de curar os próprios donos das indústrias farmacêuticas. Essa aqui também não está correta, tá certo? Professora, essa atividade aqui foi facinho, moleza. Eu aprendi, de fato, a função dos efeitos de sentido no meu texto, no texto do meu colega, em um texto ali que aparece na TV ou no meu celular, no meu tablet. Até porque o texto não precisa ser escrito, ele pode também ser oralizado e você precisa compreender esses efeitos de sentido. Então, em resumo, pessoal, é isso aí. Os efeitos de sentido são muito importantes para a nossa vida enquanto cidadãos conscientes do uso da língua portuguesa. Até porque não é só em sala de aula que esse conhecimento e saber como a língua funciona é importante, tá certo? Essas aqui são as nossas referências da aula de hoje que aparecem aí na tela para vocês. Eu espero que vocês tenham aprendido muito bem esse conteúdo e eu te vejo numa próxima aula, tá certo? Tchau!